Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que uma das coisas que as pessoas mais temem é o diabo. Satanás, como muitos preferem chamá-lo, é conhecido pelos religiosos como a própria personificação do mal, não é isso? Ele se voltou contra Deus e causou uma rebelião nos céus. Depois de ser expulso, Satanás se tornou um ser maligno que seduz as pessoas e as induz a cometerem pecados. Bom, você já se perguntou por que Deus simplesmente não perdoou o diabo? Ou melhor, por que Deus, um ser soberano e todo-poderoso, simplesmente não destruiu Satanás para que a paz reinasse entre os humanos? Vem comigo, que eu tentarei responder essas perguntas para você. Antes de mais nada, vamos entender melhor a história de Satanás. As Escrituras Sagradas dizem que no segundo dia da criação, após ter criado o dia e a noite, Deus finalmente criou o céu, mesmo dia em que ele também deu origem aos anjos. Um desses anjos chamava atenção por sua beleza. Apesar de não haver um consenso, muitos acreditam que esse anjo de beleza única, chamado Lúcifer, era um querubim, ou seja, um servo de Deus, assim como qualquer outro anjo. O erro de Lúcifer foi ter deixado sua beleza e poder subirem à cabeça. Orgulhoso e pensando que poderia ser superior a Deus, Lúcifer decidiu construir seu trono acima do Pai Celestial. Só que havia um problema. Lúcifer não conseguiria ser superior a Deus sozinho. Por isso, ele convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo. As Escrituras Sagradas dizem que, para enfrentar Deus, Lúcifer teve que se transformar em um terrível dragão. No livro Apocalipse, escrito por João, Lúcifer é descrito como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Dessa forma, ele enfrentou os anjos de Deus, que foram comandados pelo arcanjo Miguel. Em muitas figuras e ilustrações, Miguel é representado como uma arma flamejante. E dizem que ele também usava um escudo com a pergunta: quem é como Deus? Questionamento que Miguel fez diretamente a Lúcifer. Como de costume, o bem acabou vencendo o mal. O exército dos anjos rebeldes não foi capaz de vencer a tropa enviada por Deus. E como resultado, os perdedores foram enviados diretamente para o inferno. E por isso surgiu o termo anjos caídos. Lúcifer, antes belo e poderoso, acabou sendo transformado no terrível Satanás. Inconformado com a derrota para os anjos celestiais, Satanás jurou vingança. Ele prometeu que iria destruir a mais preciosa criação de Deus. No caso, nós, meros humanos. Como é contado na Bíblia, ele se disfarçou de serpente para entrar no Jardim do Éden, onde convenceu Eva a provar o fruto proibido e dividi-lo com Adão, o que causou a expulsão do casal do paraíso. Diante dessa história, eu refaço as perguntas do começo do vídeo. Se considerarmos que Deus está acima de tudo, por que ele simplesmente não destruiu Lúcifer ou mesmo o perdoou? Infelizmente, caros amigos, a Bíblia não fornece respostas claras para essas perguntas, mas há algumas possíveis explicações para todos esses fatos. Será que um dia Satanás se arrependerá de tudo o que fez e o inferno deixará de existir? Ou será que Deus, o misericordioso, poderá perdoar Lúcifer? O grande problema está no próprio Satanás e não em Deus. É o mau caratismo do diabo e não uma falha na infinita misericórdia de Deus que faz com que ele não seja perdoado. É fato que não há arrependimento por parte de Satanás depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. No livro de Ezequiel, Deus disse o seguinte:
Não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Nesse caso, a palavra conversão serve apenas para os seres humanos, não para o demônio. Um dos motivos é que o homem, ao pecar, não tem consciência plena do seu erro, diferente do diabo, que, por ser puro de espírito, tem total consciência dos seus atos. Outro motivo ainda é que o demônio, devido ao seu orgulho, não aceita ser amado. Podemos dizer que o perdão é o retorno do homem à amizade com Deus. Porém, nesse caso em específico, não existe amizade entre Deus e o demônio, pois para que isso aconteça, é preciso que haja amizade e reciprocidade. Tendo em vista que o diabo odeia a Deus profundamente, enquanto Deus o ama, esse amor não é recíproco. Logo, o diabo não pode ser perdoado por Deus. Em suma, podemos considerar que, pelo fato do demônio não aceitar ser amado, ele nunca poderá ser perdoado. Outra coisa que também devemos levar em conta é que a impossibilidade do perdão ao diabo se deve ao fato de que, mesmo plenamente consciente da decisão que estava tomando e de que se tratava de uma decisão definitiva, ele ainda assim a tomou. Isso porque Deus respeita a liberdade de consciência e de escolha de tudo o que ele criou. No nosso caso, Deus não tira a liberdade do homem de rejeitar o Senhor com plena consciência e consentimento, pois sem liberdade não haveria amor. Na verdade, Deus nos convida ao amor, mas não nos obriga. Quem recusa o amor de Deus assume as próprias consequências. Portanto, não é Deus quem nos condena, mas sim nós mesmos, como aconteceu no caso de Satanás, que escolheu seguir o caminho das trevas. Apesar dessas explicações fazerem todo sentido, elas não são as únicas. Deus pode ter simplesmente escolhido, em sua soberania, não ser misericordioso com Satanás ou com os outros anjos rebeldes. Misericórdia não é dever de Deus nem de ninguém. É simplesmente uma escolha. Pode ser também que os anjos caídos não tenham sido incluídos no plano de salvação de Deus. Quando alguém pede perdão a Deus, não se trata de apenas dizer, me desculpe. O perdão é muito mais que isso. Precisa vir do coração. Precisa haver remorso e o desejo de ser perdoado. O arrependimento significa mudar. Significa nunca mais cometer o pecado novamente e se esforçar para ter um estilo de vida piedoso. Então, eu faço 3 perguntas a você. Será que Satanás sente remorso pelo que fez com Deus? Ele estaria disposto a se desculpar pelos seus atos? Ele realmente deseja o perdão de Deus? Para responder a essas perguntas, basta dar uma olhada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ele também afirma que o diabo foi um assassino desde o início e que ele é o verdadeiro pai da mentira. Pedro ainda diz que nosso inimigo, o diabo, anda por aí, como um leão procurando alguém para devorar. Em Coríntios, é dito que Satanás se disfarça de anjo de luz, enquanto em Efésios é afirmado que apenas a armadura de Deus pode nos fazer resistir às maquinações do diabo. Diante de todos esses fatos, podemos tirar algumas conclusões que explicam por que Satanás não foi perdoado por Deus. O diabo é um pecador desde o início. É um assassino, mentiroso, conspirador, destruidor, manipulador, cega e engana as pessoas que acreditam em Deus e se disfarça de bom anjo. Será que ele realmente merece perdão? Além de tudo isso, Satanás odeia a Deus com todas as suas forças. E por causa do seu ódio, ele desconta em todos da maneira que pode.
O diabo não se importa com quem ele machuca ou como ele os machuca. Ele tem prazer em ver a falha das pessoas batalhadoras e agrava a situação, adicionando caos e tormento na vida das pessoas. Ele não faz isso apenas com as pessoas que amam e seguem Jesus. Ele faz essas mesmas coisas com seus próprios seguidores. Pessoas que seguem outros deuses e até mesmo os que não acreditam em Deus. Seu único objetivo é manter as pessoas longe de Cristo, para que ele possa conduzir suas almas ao abismo. Deus pronunciou o julgamento sobre Satanás e os anjos caídos. E ele nunca volta atrás em uma decisão, tampouco anula um julgamento. Portanto, Satanás, sendo a personificação do mal, provavelmente nunca receberá o perdão do Criador. Agora, você tem alguma resposta sobre por que Deus não perdoou o diabo? Então, fica aqui o seguinte questionamento. Por que o Criador simplesmente não tirou a vida de Satanás? A resposta é muito simples, não é? Se Deus tivesse matado Lúcifer por ser um pecador, ele teria que fazer a mesma coisa com Adão e Eva. Comigo? Com você. Até porque todos nós somos pecadores. Além disso, Deus é paciente e tem tudo sob controle. O diabo já está condenado. Ele rejeitou a Deus, não se arrependeu e leva os outros a pecar. Por isso, um dia, provavelmente no juízo final, ele será castigado com todos que não se arrependeram de seus pecados. Eu fico por aqui, lembrando que tudo que eu disse aqui são apenas algumas interpretações sobre as Escrituras Sagradas. Como eu disse anteriormente, a Bíblia não fala nada sobre o porquê de Deus não ter perdoado Satanás. Essas teorias são apenas algumas conclusões que podemos tirar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.